Porra, mano. Você viu a crise na Europa? Porra! A gente tá pegando. O negócio é o seguinte: nossas vidas, forjadas e determinadas por processos que começaram muito antes de nascermos e que entendemos vagamente, tais vidas governadas pela tentativa de atingir metas mesquinhas que não são realmente nossas e que só almejam a própria repetição, seja por nós ou por nossos filhos. Marco Rowlands e Sif Sífilo, o livro que está com a minha ex-namorada, a primeira. Tive que tirar essa citação do Google. Eu tive que escrever no caderninho da verdade, olha que merda. Fala galera, aqui é o Zamiliano e hoje eu vou falar de Frankenstein. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Frankenstein é uma obra originária de Mary Shelley, que é uma inglesa, que escreveu o livro em 1816. Só foi publicado em 1818, por aí mais ou menos. De 1818 pra cá, tiveram várias peças teatrais, várias obras, e isso é uma coisa que está no imaginário do público. Porque Frankenstein não é uma obra qualquer, né? Porque Frankenstein, você vai discutir basicamente ali a origem da vida, ou ao porquê nós existimos, para que nós fomos criados. É um debate filosófico antigo até, que o Mark Rowlands ele aborda muito bem no seu livro, que é o Sif Sífilo, como eu falei. Júlio, por favor, me devolva. E nós tivemos alguns filmes memoráveis do Frankenstein, né? Nós tivemos o filme de 1931 com Boris Karloff, que é um que na cultura pop é a cara que mais aparece, né, de Frankenstein na época. E nós tivemos, eu tenho o nível de comparação de 31 para 94, que é o filme com o Robert De Niro, que parecia que foi mais espancado do que na época de Jake LaMotta. E eu vou falar da parte de 94. No filme de 94, a maioria das pessoas acabaram nunca assistindo, uma parte considerável do público talvez não tenha assistido. Mas todo mundo sabe a história, né? O cara vai lá, cria um monstro e ele percebe que é uma aberração o que ele criou. Ele vai e, junto com vários aldeões muito genéricos, tentam assassinar esse monstro, destruir o monstro porque é uma aberração, né? Ele estava morto, foi construído como parte dos seres humanos. O que eu quero discutir, basicamente, nesse filme, né? E a obra, ela nada mais é do que uma analogia ou uma alegoria do que é a nossa própria vida. Se você parar para analisar quem somos nós, né, enquanto indivíduos, enquanto seres individuais, provavelmente você tem aí algum gosto que você adquiriu por conta do seu pai ou da sua mãe, ou você vai ter alguma pretensão filosófica que você acabou adquirindo de algum professor. Na verdade, nós somos um mosaico social, né? Nós somos parte de um todo que junto forma nós. Forma nós. Cada indivíduo nada mais é do que uma juntada ou um mosaico de vários seres humanos da sociedade, né? Como eu já falei no vídeo anterior sobre moral, sobre regras morais, né? Que é o vídeo do Família Dinossauros. Esse mosaico social que nós somos é a mesma coisa que o Frankenstein é. Frankenstein ele é formado por várias partes que ele não faz a menor ideia de quem eram aquelas pessoas, qual a história delas, o cérebro, as mãos. Tanto é que no filme de 94, ele milagrosamente acaba aprendendo a tocar flauta. Mas ele não aprende a tocar flauta, porque na verdade a flauta nada mais é do que a habilidade de alguém que era dono daquelas mãos. E aí no meio dessa história, ele acaba percebendo e descobrindo quem é o criador dele. Quando ele foge com o diário do Dr. Frankenstein. Na verdade, o monstro, né, ou a criatura, ela nem nome tem, pra vocês terem noção. É só a criatura, o monstro, a coisa, Satanás, é você. O que é o mesmo se a gente parar pra pensar no nível da humanidade. A criatura ela tem um criador, e esse criador não deu nome pra criatura, que é basicamente o que nós somos. Nós fomos criados por Deus sabe lá quem, né? Eu tô falando em nível filosófico, você vai falar que foi seu pai, sua mãe, não é isso. E a gente não recebeu um nome, nós tivemos que dar um nome próprio. Peraí, você tá falando, porra, Deus sabe lá quem. Porque aí você tá pressupondo já que Deus existe e que ele tenha criado tudo, entendeu? Então você não teria dúvida. Não foi isso. Só uma questão, sei lá. Galera, vocês comentam depois. A questão básica e filosófica do sentido da vida, agora eu estou discutindo com o meu câmera, por que a gente existe, etc. O ser humano ele nunca achou o sentido para a vida, ele nunca descobriu o que seu criador queria ao criá-lo. E aí a gente acaba gerando respostas próprias para nutrir a nossa necessidade de saber por que nós fomos criados. E aí as respostas são variadas possíveis. Nós fomos criados para ter uma família, nós fomos criados para trabalhar, nós fomos criados para lucrar.
Nós fomos criados para viver no sistema econômico capitalista até a nossa morte, até o fim dos tempos. E isso é um problema sério. Um exemplo disso é aqui na cidade onde a gente vive. As pessoas elas foram criadas para o trabalho, porque tem uma indústria aqui, uma usina, eu já falei isso em vídeos anteriores, as pessoas elas foram criadas para o trabalho. A partir do momento que essas pessoas que foram criadas para o trabalho, elas se veem sem o trabalho, no momento que elas aposentam, elas entram em crise, porque a vida perdeu sentido. Era esse o sentido da vida dessas pessoas. O sentido da vida do Frankenstein, ele não fazia a menor ideia. Por que eu fui criado? E aí ele pega o diário do professor e acaba descobrindo que ele nada mais era do que uma experiência medonha e enfadonha, porque o nosso querido Frankenstein ficou putinho porque a mãe dele morreu. E ele queria que a mãe dele não tivesse morrido. Nada mais é do que uma experiência egoística de querer tentar criar vida e fazer com que os entes queridos dele não morram. Que na verdade acaba dando muito errado porque o monstro ou a criatura acaba matando o irmãozinho dele, a empregada, a noiva dele. Desculpa, galera, eu dei spoiler de uma coisa que é de 1818. Foi mal aí, quem nasceu em 1818 deve estar muito puto comigo. Quando a gente acaba descobrindo quem nos criou, ou por que nos criou, pra que nos criou, dentro dos nossos próprios sentidos, a gente acaba se revoltando contra esse criador. Nesse caso, vamos discutir aqui que o nosso criador é o capitalismo, né? O sistema econômico. Quando você percebe por que o sistema econômico criou você, pra quê e até onde vai a sua vida, o que você presta pra ele, você se revolta contra ele. Assim como o monstro e a criatura se revoltam contra o Frankenstein, quando percebe que nada mais é do que um objetivo mesquinho. Você tenta e busca destruir o criador, que é o que acontece com a criatura, que vai atrás do Frankenstein e na morte de Frankenstein a criatura se destrói ao mesmo tempo. A partir do momento que nós buscássemos o fim do sistema que nos oprime, de todo esse complexo sistema que nos cria para um objetivo X, que a gente só descobre estudando bastante, estou incentivando vocês a estudar. Zamiliano também é utilidade pública. Nós acabamos nos revoltando contra isso, destruindo esse sistema, mas a partir do momento que nós destruímos o nosso sistema, assim como o monstro, nós nos destruímos. Então é isso, galera. É isso que eu queria discutir com vocês hoje. É isso que eu queria levantar com vocês hoje. Qual o sentido das nossas vidas? Qual o sentido do sistema econômico que a gente vive? Qual o sentido da busca do sentido? Então é isso, galera. Quem gostou, compartilha, comenta. Comentário de vocês é importante pra caramba. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço pra todo mundo. Falou! Vocês podem achar que isso aqui é café, mas é vodka. Não, faz uma Não, você tem que fazer como se estivesse muito normal. Porra, PC Siqueira, né, cara? Voltou a namorar. Ai, que maneiro! Você começa a fazer a popopó. Você tem que colocar a galinha pintadinha.